A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias, das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos ir prosseguindo com os estudos deste segundo trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E nesta semana, meus queridos irmãos, chegamos aí ao estudo da lição de número 9, que tem aí por data 28 de maio de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é Uma Família Nada Perfeita. Os objetivos desta lição é apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família, descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi e refletir a respeito do problema moral na família. Então eu já quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início à nossa leitura diária de segunda-feira, 22 de maio de 2023, tem como título A Proibição Divina a Respeito do Incesto. O texto bíblico hoje nós temos dois. O primeiro se encontra no livro de Levítico, capítulo 18, versículo de número 6, que diz assim: Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. E também no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 22, que diz assim: Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá Amém. Queridos, nos dicionários, a palavra incesto deriva aí do latim incestum, que se refere aí a uma prática considerada impura e suja. O termo pode ser entendido na sua etimologia a começar pelo prefixo ins e o sufixo cestus, que pode significar aí uma deformação de castus, que quer dizer aí casto ou puro. Então, por isso, queridos, incesto transmite aí a ideia de não casto. Independentemente aí da definição dos dicionários, a simples união parental, entre parentes, como no caso lá de Abraão e Sara, que eram irmãos, filhos do mesmo pai Terá e de mães diferentes, não fez com que perdessem a bênção de Deus sobre as suas vidas. Pelo contrário, da união deles nasceu ali o filho da promessa de Deus. Mas a ordem que Deus dera então à humanidade, queridos, era para que eles fossem fecundos, e se multiplicassem aí a fim de habitar a terra. Embora o Senhor tivesse permitido, que ocorresse ali união entre parentes, como já citamos aí no caso de Abraão e Sara, ou como foi no caso dos primeiros habitantes da terra, em que irmãos e irmãs ali casavam-se entre si, houve um tempo, queridos, em que Deus então proibiu com veemência essa prática. Aqui, em todo o capítulo 18 de Levíticos, há leis aí que proíbem o incesto. Então nós precisamos compreender aí algumas coisas importantes sobre Deus para não pensarmos, queridos, que ele era aí a favor, de certas práticas. O fato de Deus ter permitido, por exemplo, que as filhas de Ló se deitassem lá com o próprio pai, não significa que ele tenha concordado ou aprovado tal ato. A Bíblia muitas vezes descreve Deus permitindo as coisas que ele não impede de acontecer, pois ele não interfere na liberdade de escolha do ser humano. Neste ato, por exemplo, as filhas de Ló revelaram ali a má influência de Sodoma, pois haviam crescido ali num lugar onde abundava a embriaguez, e todas as formas de imoralidade. Então a razão estava entorpecida e a consciência não era um bom guia. Então as filhas de Ló ali estavam com o juízo embotado e com a consciência insensibilizada. Ló tinha conseguido proteger as suas filhas
de se tornarem, né, vítimas dos sodomitas, mas não tinha tido aí tanto sucesso em fixar-lhes aí no coração os princípios do que é certo. Elas são mais dignas de pena, né, do que de censura, pois o próprio Ló participou ali do pecado delas. Ele aceitou o vinho e bebeu. O preço que Ló pagou ali por alguns anos, né, em Sodoma foi a perda aí de toda a sua família. Os vis e idólatras, né, moabitas e amonitas, foram a sua única posteridade. Ou seja, houve consequências terríveis dessa má escolha e desse pecado, né? E ao estudar aí também a trajetória, né, do povo de Israel, nota-se então que esses descendentes de Ló foram aí os piores inimigos de Israel. Mesmo que a lei, né, do incesto tenha sido dado por Deus muito tempo depois de Ló, né? Ou seja, lá nos dias de Moisés, o Senhor não foi a favor do que as filhas dele fizeram, né? O fato de Deus aí permitir, então não significa que ele concorde, mas sim que ele respeita a escolha do ser humano, sendo que as escolhas podem trazer consequências tanto positivas, né, como negativas. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.